O resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Maranhão suspende aulas, amplia leitos e abre centro de testagem para combater o novo coronavírus. Estado descarta 25 casos suspeitos de Covid-19 e monitora 32 pessoas. Autoridades de saúde alertam para casos de H1N1 no Maranhão. Já foram 5 mortes somente este ano. E pandemia suspende passeios nos Lençóis Maranhenses e Chapada das Mesas. Está no ar o Jornal Central desta quarta-feira, 18 de março de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Áreas de instabilidade ainda devem se formar no Maranhão nesta quarta, com risco de temporais em boa parte do estado. Em São Luís tem chuva fraca a qualquer momento do dia e da noite. Sol entre nuvens na cidade de Imperatriz durante o dia, com risco de chuva forte a partir do fim da tarde e noite. Chuva fraca a qualquer momento na cidade de São Bento. Em São Bernardo, São Domingos do Maranhão e São Félix de Balsas, tem possibilidade de tempestades à tarde. Em São Domingos do Azeitão, sol entre nuvens e uma pequena chance de chuva fraca à tarde. Máxima hoje de 29 graus na capital São Luís e 32 em Imperatriz. O excesso de chuvas tem alagado lavouras na cidade de Presidente Vargas. Quem tem as informações é o repórter Cristiano Dias. Em decorrência das fortes chuvas que têm caído nos últimos dias em Presidente Vargas, fez com que muitos lavradores ribeirinhos que moram na zona rural, os mesmos perderam seus plantios com a cheia do Rio Muni. Os mais prejudicados foram os lavradores do povoado Sapucaial, Cavianã, Lagoa Grande e Primeiros Campos. A tendência é que o rio avance ainda mais, visto que a previsão do tempo no município aponta mais chuvas nos próximos dias. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. Trânsito. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um grave acidente na BR-316 entre as cidades de Caxias e Timon nesta terça. Vamos saber mais detalhes com o repórter Maíra Macedo. Na manhã de ontem, dia 17, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um acidente no quilômetro 590 da BR-316, entre as cidades de Timon e Caxias, no interior do Maranhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 10 horas, quando houve uma colisão transversal envolvendo uma Space Fox e uma SW4. A colisão provocou a morte do passageiro da Space Fox, que viajava no banco traseiro direito, e deixou feridos os 2 ocupantes da frente. Os ocupantes da caminhonete não se feriram. De acordo com a PRF, a Space Fox trafegava no sentido decrescente da via, de Timon sentido Caxias, quando no quilômetro 590 da BR-316, próximo a um aclive, reduziu e foi para o acostamento para fazer uma manobra à esquerda, para um ramal. Quando manobrou para a esquerda, o condutor não percebeu a aproximação rápida da SW4, que, sem poder desviar, colidiu transversalmente na Space Fox, sendo que este, após o violento impacto, capotou. As informações preliminares da PRF apontam que os ocupantes da Space Fox seriam moradores de Timon e a caminhonete oriunda da cidade de Olho d'Água das Cunhãs. Com informações de Matões, Maíra Macedo para a Central de Notícias. Coronavírus. A Secretaria de Estado da Saúde informou na noite desta terça-feira que, desde o início do monitoramento, notificou 57 casos de possível infecção pelo Covid-19. Desses, 32 suspeitos são acompanhados e 20 já foram descartados. 5 foram excluídos após a investigação apontar que não atendiam aos critérios de definição de caso suspeito. Até o momento, não há casos confirmados da doença em território maranhense. Dos casos que foram monitorados, 38 eram de mulheres e 19 de homens. Uma outra grande preocupação das autoridades de saúde são com o aumento dos casos registrados de H1N1 no Maranhão. O estado já registrou este ano
15 casos da doença e 5 pessoas morreram. O Comitê de Prevenção e Defesa do Novo Coronavírus, criado na segunda-feira, cancelou por 60 dias as férias de todos os servidores da rede de saúde e suspendeu por 15 dias as aulas em todas as escolas públicas do estado. O centro de testagem do Maranhão, localizado na Policlínica Diamante, em São Luís, está recebendo casos suspeitos de Covid-19 para coleta de material. Repórter Milena Dutra. Na reunião, o secretário estadual de Saúde apresentou o que já está sendo feito como medida preventiva, a começar pelo centro de testagem, que já está em funcionamento na capital e em Imperatriz. Já são 20 novos leitos de UTI prontos para receberem pacientes no Hospital Carlos Macieira, além da alocação de mais 10 equipamentos, caso seja necessário montar mais UTIs. A perspectiva é que em 13 dias o estado possa estar com mais de 130 leitos prontos. A gente está se prevenindo para uma eventual epidemia no estado. Pior cenário possível, a gente está preparado para ele. Então a gente tem leitos de UTI, 20 leitos já extra, a gente vai ter leitos de UTI também em Imperatriz, a gente vai antecipar a inauguração dos leitos de UTI de Timon, a gente vai ter leitos extras no Hospital Carlos Macieira e está construindo 50 leitos que a gente quer entregar em 13 dias no Hospital Genésio Rigo. Isso vai dar condição de a gente ter praticamente um hospital novo voltado só para o cuidado com pacientes de coronavírus. Outra medida importante apresentada aos deputados na reunião são as blitz de saúde que serão desenvolvidas no aeroporto e rodoviária da capital maranhense como medida preventiva adotada a partir desta semana. Todos os passageiros que vierem de áreas de risco, ou seja, do exterior ou onde já há transmissão comunitária, São Paulo, Rio e Brasília, eles no desembarque vão ter a temperatura oferida e caso apresentem febre, já vão ser colocados de lado para ter o cuidado especial da nossa equipe. Confira a seguir: quem descumprir quarentena do Covid-19 corre o risco de ser preso. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo. Veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando. Com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Em São Luís, uma mulher de 30 anos foi morta a facadas no bairro da Cidade Operária por causa de um celular. O repórter Silvan Alves tem mais detalhes. Imagens de câmera de segurança estão sendo utilizadas pela polícia para tentar identificar o homem que acabou tirando a vida da dona de casa, Ana Cristina Souza Castro, de 31 anos. Ela foi morta com um golpe de faca à altura do pescoço quando voltava do supermercado na noite desta terça-feira na unidade 205, no conjunto Cidade Operária. Segundo informações do próprio esposo que acompanhava a vítima, o homem se aproximou e teria anunciado o assalto. Ela estava com algumas sacolas do supermercado e teria se assustado. O que incomodou o ladrão é que ela teria gritado. No susto que levou, acabou gritando e isso fez com que ele a atingisse com um profundo golpe no pescoço. Ana Cristina teve várias veias e vasos dilacerados na região do pescoço. Equipe de autossuporte e autoatendimento do SAMU ainda foram até o local, mas não conseguiram reanimá-la. Ela, infelizmente, acabou morrendo no local. O homem teria levado apenas o aparelho de telefone celular da vítima. A princípio, a possibilidade de latrocínio seria a principal hipótese. No entanto, o caso foi encaminhado hoje para a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, já que não estão descartadas também outras possibilidades. As imagens das câmeras de segurança que já foram obtidas pela polícia estão sendo utilizadas para tentar identificar os autores do crime. Central de Notícias de São Luís, Silvan Alves. Na cidade de Itapecuru-Mirim, a polícia recuperou um veículo roubado e realizou uma prisão por tráfico de drogas. Da região, repórter Cristiano Dias. Por volta do meio-dia de terça-feira, o Serviço de Inteligência do 28º Batalhão de Polícia Militar recebeu denúncias de que 2 elementos haviam abandonado uma moto Honda de cor vermelha de placa NXB 1810 em um matagal às margens da BR-135 nas proximidades do povoado Colombo. De imediato, a guarnição seguiu ao local e lá constatou a veracidade dos fatos. Após pesquisa ao sistema, foi constatado que o veículo possui ocorrência de roubo e furto. A moto foi apresentada na delegacia de Itapecuru, onde foram tomadas as medidas cabíveis que o caso requer. Durante rondas de rotina no bairro Torre, na tarde da última segunda-feira, dia 16, por volta das 14 horas, a equipe da Força Tática da Polícia Militar de Itapecuru avistou um elemento conhecido como Tiago na porta de sua residência e que, ao perceber a chegada da guarnição, empreendeu fuga. Ele deixou para trás 15 papelotes de maconha pronta para venda e aproximadamente 300 gramas da mesma droga, além também de uma balança de precisão. Vale lembrar que todo o material apreendido foi apresentado na delegacia de Itapecuru, onde foram tomadas as medidas cabíveis que o caso requer. Paulo Sérgio Ferreira da Silva, de 24 anos, foi preso pelo crime de tráfico de drogas. A operação policial foi realizada ontem, terça-feira, dia 17, no bairro Torre, em Itapecuru-Mirim. Após sentença definitiva de Paulo, se deu devido ao descumprimento às condições pré-fixadas e regrediu para regime fechado, razão da prisão preventiva. Vale destacar que a condução do mesmo se deu em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedida pela Justiça, executada pela equipe de policiais civis sob o comando do titular Samuel Murita, delegado regional de Itapecuru-Mirim. Central de Notícias de Itapecuru e região, Cristiano Dias. Coronavírus. Entre o conjunto de medidas adotadas pelo governo do Maranhão para prevenir e combater o novo coronavírus está o aumento de leitos de UTI e de enfermaria na rede estadual para atender os pacientes da doença em caso grave. Com a equipe trabalhando diuturnamente na construção, a previsão é que as novas alas estejam prontas para uso em até 15 dias. O Hospital Genésio Rego, na Avenida dos Franceses, na capital, está sendo reformado e ampliado para receber pacientes. Serão 50 novos leitos de enfermaria. Já no Hospital Carlos Macieira, as obras seguem em ritmo acelerado para finalizar novos leitos de UTI e área de isolamento para casos graves da doença. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial desta segunda uma portaria sobre o envio de recursos para o combate ao novo coronavírus. No caso do Maranhão, o valor será de 14,2 milhões de reais, que serão usados no custeio de leitos e equipes extras. E quem descumprir a quarentena do Covid-19 corre o risco de ser preso. Informações com o nosso correspondente Paulo Otaran.
Uma portaria do governo federal prevê até 1 ano de prisão e multa para quem descumprir determinações médicas de quarentena, isolamento ou internação. O objetivo é evitar casos como o que aconteceu aqui em Brasília, onde um advogado contraiu o vírus da esposa que estava infectada e se negou a fazer exames posteriores, exames que mais tarde confirmaram que ele também havia sido contaminado. Para o ministro da Justiça, Sérgio Moro, é desnecessária a autorização judicial para que eventuais prisões sejam efetivadas. E mais, a polícia e a justiça irão agir. E essas medidas, o que se espera da população é que haja um sentimento aí de autorresponsabilidade e que as pessoas cumpram voluntariamente. Agora, não havendo esse cumprimento voluntário, sim, há a possibilidade de se utilizar a força policial. Eu acho desnecessário, por exemplo, a autorização judicial, porque na verdade são medidas de polícia administrativa, de polícia de saúde pública, isso pode ser imposto à força. A decisão já está valendo. Está publicada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. De Brasília, Paulo Otaran. Confira em instantes, Maranhão suspende aulas, amplia leitos e abre centro de testagem para combater o novo coronavírus. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações é só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera, afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política. A pandemia do novo coronavírus também foi destaque na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Maranhão de ontem. A situação de rodovias do Maranhão também foi alertada pelos parlamentares. Vamos acompanhar o que foi assunto na política com o repórter Joelson Braga. O deputado Dr. Iglesio tratou da pandemia causada pelo coronavírus. Que a gente tem que lembrar, de cada 100 casos do coronavírus, 85 casos serão resolvidos sem qualquer tipo de ida ao hospital. As pessoas em casa se restabelecerão completamente. 10 pessoas dessas 100, elas precisarão eventualmente de um leito hospitalar. E 5 pessoas ou menos precisarão de um leito de UTI. O principal está sendo feito, a gente tem falado, tem informado, mas é preciso que as pessoas não criem pânico. O deputado César Pires criticou a situação das rodovias estaduais e citou vários pontos com problemas. MA Urbano Santo Barreirinha, ruim, regular, péssimo, rega, regular.
MA 303, ruim, péssimo, péssimo, ruim. Não sou eu, volto a reafirmar, que está traduzindo esses dados. É a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, a CNT. Já na parte final da sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, tratou das medidas que passaram a vigorar no Poder Legislativo nesta terça-feira em razão da pandemia do coronavírus. É claro que é constrangedor para nós olharmos o comitê de imprensa vazio, a galeria vazia, nós não podermos receber o que é algo usual do exercício aqui dos nossos mandatos, receber visitantes nos nossos gabinetes, mas é algo provisório, porém necessário para que preservemos a saúde, não só nossa, dos deputados e deputadas, mas de todos os servidores da casa, além das pessoas que nos visitam. Coronavírus. Ações práticas estão sendo adotadas em todo o Maranhão como parte da prevenção e do combate ao novo coronavírus. Até a noite desta terça-feira, como já falamos, o estado ainda não tinha nenhum caso confirmado da doença, mas as medidas podem ajudar no possível enfrentamento da Covid-19. Dentre algumas medidas adotadas estão a suspensão das aulas nas redes estadual, municipal, privadas, universidades e faculdades e o aumento de leitos de UTI e de enfermaria na rede estadual, como também já citamos. Além disso, o governo do Maranhão publicou decreto suspendendo eventos que impliquem grandes aglomerações de pessoas. Um dos eventos cancelados no estado é a Semana Estadual de Proteção e Preservação das Águas Doces. Repórter Thalia Lemos. A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, adiou os eventos que seriam realizados na 14ª Semana da Água, nos dias 19 e 20 de março. A medida considera a necessidade de evitar contaminação em larga escala, com máxima redução da exposição de pessoas aos riscos, contribuindo ainda com o trabalho preventivo de maneira responsável que vem sendo realizado pelos órgãos de saúde. Marcos Silva, coordenador socioambiental da CAEMA, explica sobre o adiamento do evento. Em face dos protocolos sanitários de prevenção do coronavírus e do próprio decreto do governador, nós entendemos que seria prudente adiar a realização do seminário para uma data posterior. Ainda não foram estabelecidas novas datas para a realização dos eventos por conta da medida ser de tempo indeterminado. De São Luís, Thalia Lemos. O decreto estabelece ainda que, para a segurança dos consumidores, os restaurantes e similares deverão colocar mesas no mínimo 2 metros de distância uma das outras. Os estabelecimentos deverão ser os mais arejados possíveis. Também em razão da pandemia do novo coronavírus, o PROCON do Maranhão está intensificando as ações de fiscalização nas farmácias e lojas de produtos médico-hospitalares de São Luís para coibir abusividades nos preços praticados em máscaras e álcool em gel. Desde o dia 2 de março, 16 estabelecimentos já foram notificados. E as operadoras de telefonia móvel foram as empresas mais reclamadas em 2019. Vamos saber as 10 mais acionadas pelos PROCONs na matéria de Daniele Klein. O topo da lista foi ocupado pelas operadoras de telefonia Oi Móvel, Oi Fixo e TIM. O diretor de atendimento do PROCON do Estado, Francisco Berredo, detalha a lista divulgada no Dia do Consumidor. A determinação legal do artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, que determina que os órgãos de defesa do consumidor mantenham cadastros atualizados das reclamações fundamentadas contra os fornecedores de produtos e serviços. Quando você observa o ranking, você verifica que as 3 empresas mais reclamadas são empresas de telefonia. Em primeiro ficou Oi Móvel, em segundo Oi Fixo e em terceiro a TIM. Mas também no ranking existem empresas de vários outros segmentos, empresas que fornecem energia elétrica, empresas de educação, assim como empresas de TV por assinatura e bancos. Da 4ª até a 10ª colocação ficaram também entre as mais reclamadas, ano passado, as empresas BRK, Claro, Semar, Equatorial, Pitágoras, CAEMA, Sky e também o Banco do Brasil, nessa sequência. Além da posição no ranking, a lista divulgada pelo PROCON Maranhão detalha quantas reclamações as empresas atenderam e quantas não atenderam. De São Luís, Daniele Klein. No próximo bloco, o novo coronavírus suspende passeios nos Lençóis Maranhenses e Chapada das Mesas. Estamos apresentando Jornal Central.
Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações? É só no Valparaíso, Aquapark. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses e o Parque Nacional da Chapada das Mesas, ambos situados no Maranhão, estão com as visitações suspensas por determinação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. A medida está valendo desde esta terça-feira. Também estão suspensas as visitações a todas as unidades de conservação federal do país pelo período de uma semana, podendo haver prorrogação. A suspensão dos passeios leva em consideração a classificação da situação mundial do novo coronavírus. A medida atende às orientações do Ministério da Saúde e visa contribuir para a segurança da população neste momento em que é necessário evitar aglomerações. Com o decreto do governo, empresas estão adotando o teletrabalho, ou mais conhecido como home office, para evitar ainda mais a disseminação do novo coronavírus. Vamos entender como funciona na matéria de Glauco Queiroz. Com a pandemia do coronavírus, trabalhar em casa passou a ser uma opção, especialmente nos países mais afetados. É que no Brasil, o home office ou teletrabalho já era uma realidade em algumas empresas e está sendo adotado por outras por conta da Covid-19. A consultora Aline Cassiano trabalha neste modelo há cerca de 3 anos. Para ela, a maior vantagem é ter liberdade para definir o próprio horário, mas diz que é preciso tomar cuidado com distrações. Com TV, com o sofá, com a cama, com os afazeres de casa, né? Sempre tem uma louça para você lavar, um chão para você limpar. Então você tem que focar e separar que aquele horário é horário de trabalho, é como se você não estivesse em casa. O teletrabalho foi regulamentado pela modernização da Lei Trabalhista de 2017. Em todos os casos, a lei exige que seja feito um aditivo no contrato de trabalho com livre negociação entre patrões e empregados. Nesse documento devem constar as atividades do funcionário e ainda quem será responsável por fornecer o equipamento de trabalho, como telefone e computador com internet. É o que explica o advogado Ricardo Aquino. A empresa ela deve estar sim, ciente que ela que vai desembolsar todos os insumos dispensáveis para essa execução de serviço, seja ela internet, telefone ou até mesmo os dispositivos, notebook, computador para a execução do serviço. De acordo com os últimos dados do IBGE, 5% dos trabalhadores atuam em home office no Brasil. Reportagem Glauco de Queiroz. Seguindo as recomendações do governo, a partir desta quarta-feira, funcionários e colaboradores da Central de Notícias estão trabalhando nesse sistema home office. E medidas de combate ao novo coronavírus incluem reforço ao Bolsa Família, que terá a inclusão de 1,2 milhão de famílias. Repórter Eduardo Biagini. O reforço no programa Bolsa Família será de mais de 3 bilhões de reais. Cerca de 1 milhão de pessoas serão incluídas no programa por conta do novo coronavírus. Com isso, serão mais de 14 milhões de famílias atendidas em todo o país. O anúncio faz parte do pacote de medidas emergenciais do governo para combater a doença, que vai injetar quase 150 bilhões de reais na economia. E ações como a ampliação do Bolsa Família vão proteger os mais vulneráveis, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Somos nós buscando, dentro dos limites que nós temos, o que nós podemos fazer. Nós não queremos nem que os vulneráveis sejam atingidos, nem que a economia desfaleça. Segundo o Ministério da Economia, os recursos para ampliação do Bolsa Família virão de remanejamentos do orçamento, que serão discutidos com o Congresso. Com a colaboração de Daniele Popov, reportagem Eduardo Biagini.
O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Não esqueça de acessar o nosso portal, é centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de Jami Chaves e a apresentação foi de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Obrigada a todos pela companhia e até amanhã. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Confira a previsão do tempo no Valparaíso. O clima é de férias. De segunda a domingo com uma chuva de atrações esperando por você. Isso mesmo, veja no mapa uma nova frente de diversão se aproximando, com oficinas de pintura, pipas, aquazumba, slackline e a temperatura vai esquentar com os shows de bandas ao vivo. E ainda, pancadas de adrenalina com a tirolesa, uma nova atração mais que radical. Chuva de atrações é só no Valparaíso, Valparaíso, Valparaíso Aquapark. Mais de 300 opções de cursos que você pode fazer sem sair de casa a partir de R$ 9,90 por mês. Acesse centraldenoticias.radio.br/cursos ou fale conosco pelo telefone 3042-0021. Central Cursos, ajudando você a ingressar no mercado de trabalho.